E aí, soldado? Seguinte, a gente está no quinto dia do sprint da sabedoria. Sprint eu tirei da corrida, que é um curto período de tempo, um curto percurso, mas com o máximo de intensidade possível. E não tinha como eu escolher outro livro, não tinha como escolher outra maneira, a não ser lendo os capítulos de Provérbios, onde tem um empilhamento de sabedoria, um atrás do outro. Para quem nunca leu o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9 é o chamado à sabedoria, e do capítulo 10 ao 31 são as chaves, né? É o empilhamento da sabedoria. E nesse livro ele sempre apresenta três caminhos: o caminho do sábio, o caminho do insensato e o caminho do perverso. Esses três caminhos, Salomão, ele destrincha os três caminhos. Ele esquadrinha esses três caminhos e fica muito claro para nós esses caminhos nesse livro. Isso é maravilhoso. Para quem não sabe, Salomão foi e é o homem mais sábio da terra. O Senhor perguntou para ele o que ele queria quando ele era jovem. Salomão era o filho de Davi. O que ele queria? Ele falou que queria sabedoria para governar o seu povo. E Deus se agradou muito disso e não deu só sabedoria, como também deu riquezas e honra para ele. Então hoje a gente vai ler o capítulo 14. Hoje é o capítulo 14. E geralmente eu leio previamente os capítulos, mas hoje eu resolvi não ler para aproveitar um pouco melhor o tempo. Mas de fato, talvez seja até mais edificante se eu não tivesse lido antes. Porque você se contagia com a minha surpresa também. Fechou? Vamos lá. Capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Derriba ou a derruba, se você for mais atual. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Por quê? Porque antigamente os bois eram usados como o que hoje em dia a gente usa como os tratores. E essa analogia diz respeito a trabalho, né? Então, não havendo bois, não tinha como fazer uma grande colheita. Não tinha como colher tudo. Mas do boi vem a colheita. Ou seja, dos trabalhadores vai ter sujeira. Só que sem os trabalhadores, a colheita é pequena. Certo? A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Bem autoexplicativo essa, né? O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra. Mas para o prudente, o conhecimento é fácil.
O escarnecedor, o que busca escárnio, o que é? O que se deleita no sangue alheio. O que se deleita no mal, busca sabedoria e não encontra. Mas para o prudente, o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Ou, em outras traduções, porque nele não encontrarás conhecimento. Só insensatez. Só loucura. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Mas a estultícia do insensato é enganadora. A sabedoria do prudente é discernir o seu próprio caminho, da onde está vindo, para onde vai, que tempo que ele está. Essa é a sabedoria do sábio. O seu próprio caminho, não o caminho do outro. Não tem que cuidar da vida do outro, tem que cuidar da sua vida e sair distribuindo verdade no caminho. A sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho, mas a estultícia, que é a loucura dos insensatos, é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Ou seja, os loucos não levam a sério os desvios. Eles não levam a sério os maus caminhos. Mas entre os retos há boa vontade. Retos, de caminho. Fala de novo, de caminho. Retos, há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. O estranho não participa da sua alegria. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Ah, mas por que alguém alguém conquistou riqueza, não sei o quê, parece que não tem justiça no mundo e tal. Mas a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Por isso que nós somos chamados a andar por fé. Por fé. A fé não falha. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Ou seja, não adianta ser falso. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Ou seja, cada um se farta de bem ou, ou de mal naquilo que planta. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente atenta para os seus passos. Mais uma vez, cuida da sua vida.
O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encolera-se e dá-se por seguro, e acha-se seguro. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. O que presto se ira faz loucuras. Presto, se não me engano, é sobre antecipação. Quem se antecipa. O que se antecipa, o que antecipado se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Eu vou ter que pesquisar isso aí. Peraí. Presto. O que significa presto? É a mesma coisa que eu falei. É exatamente o que eu falei. Presto é o que se antecipa, o que se ira com, com precipicidade. Se é que essa palavra existe. O que se precipita em se irar faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia. Estultícia é loucura. Os simples herdam a loucura, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Prudência tem a ver com conhecimento. Quem busca conhecimento é prudente. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas dos justos. Ou seja, os bons e os justos sempre vão ser perseguidos. Quem se posiciona com a verdade sempre vai ser perseguido. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Ou seja, amor e fidelidade é uma recompensa para os benignos. Até escrever aqui, recompensa. E aí, você rabisca a tua Bíblia também? Olha como é que tá a minha. A minha eu escrevo tudo. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Eu não vou pesquisar o que é penúria agora, mas não é bom não. Mas em todo trabalho há proveito. Ele sempre, em todos os capítulos, pelo que eu me lembro, e até agora o que a gente leu, todos os capítulos ele faz um chamado à diligência, à proatividade.
E ele apresenta recompensas e prejuízos das pessoas que não são diligentes. Cadê? Ó. Em todo trabalho há proveito, mas meras palavras levam à penúria. Ou seja, só falar não traz resultado, traz prejuízo. Não fale, faça. Aos sábios a riqueza é coroa. Para os teólogos da pobreza aí, eles não, se eles lerem provérbios, ficam em choque. Aos sábios a riqueza é coroa. Mas mas a loucura dos insensatos não passa de loucura. Aos sábios a riqueza é coroa. Sábio. Foi mal, tenho que fazer uma escrita aqui. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Ou seja, no extremo respeito, o homem tem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. O homem é fortemente amparado, o homem é fortemente, como que eu posso dizer? Amparo. Sinônimo de amparo, esqueci. Mas é isso. No extremo respeito ao Senhor, o homem tem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Ou seja, o respeito ao Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Por que a diferença de rei e príncipe? Porque o rei construiu. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Por que o ânimo sereno? Porque com o ânimo sereno você não tem essa ondulação de emoções. Você não tem, um exemplo clássico, né, com a bebida. Você tem um pico de dopaminérgico quando você bebe e no dia seguinte você tem um pico de falta de dopamina, fica desbalanceado suas emoções, fica desbalanceado. E o que acontece? Ao invés de você estar sempre aqui, um nível bom, um nível de ânimo sereno, ânimo bom, você fica tendo essas oscilações. Bebida, drogas, bebida,
outro tipo de coisa. Em alguns momentos está muito em cima, em outros momentos está muito embaixo. Nunca está sob controle. Nunca está fluindo de fato num nível bom. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas este honra o que se compadece do necessitado. O Senhor honra quem compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado, ou seja, derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. O justo até na morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume, ou seja, vem a luz, é explanado. Em outro momento, em outro capítulo de Provérbios, diz que o que é dito em segredo será proclamado nos telhados. Isso é um princípio da verdade, um princípio da justiça. Cadê? No coração do prudente repousa a sabedoria. Prudência, ou seja, prudência igual sabedoria. Mas o que há no interior dos insensatos vem à luz, é exposto. Dos faltos de prudência, ou seja, insensato é falta de prudência. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. A justiça exalta, mas o desvio corrompe, suja. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. O servo prudente tem prazer no favor do rei. Aproveita, ele é grato. Mas o que procede indignamente é objeto do seu furor, da sua ira. Como assim proceder indignamente? É desonrar e é não aproveitar também, é não desfrutar. Tirou desfrute e desonrou o rei. Mas o servo prudente se delicia do favor do rei, certo? É isso. Hoje é o dia número 5 desse empilhamento de sabedoria. Amanhã a gente vai para o dia 6 e que, de fato, algo desses versículos, dessas citações tenha entrado no seu coração e que você tenha crescido em sabedoria, em prudência, em diligência, porque só ficar parado aí não vai trazer nada. Fechou? Tamo junto, vamos continuar crescendo e amanhã é o dia 5.